Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Vocês estão de boa? E eu tô aqui com o meu co-host, com o meu amigo Léo. Fala Léo, tranquilão? Fala Pedro, beleza? Mais um episódio chegando por aí, com bastante história aí, desde 2001, né? Vamos que vamos aí, que tem bastante história pra galera ouvir aí hoje. Exatamente. E a nossa convidada de hoje é a Érica Rocha de Oliveira. Tudo bom, Érica? Tudo bem, Pedro, Léo? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Érica? Prazer é nosso de você aceitar vir compartilhar sua história com a gente aqui no mais episódio do Contar Mais Podcast. Galera, como sempre, né? As pessoas que vêm aqui já moram bastante tempo fora do Brasil. A Érica é uma delas. Ela mora fora desde 2001. Se você quer saber mais história dela, dicas tops, fica aí depois da vinheta. Isso aí, não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook como Conta Mais Podcast, no Instagram como Conta Mais Podcast Underline. E a gente também tá pondo os nossos áudios dos podcasts no Spotify. Então procura lá, Conta Mais Podcast no Spotify. Tiver voltando do trabalho, tiver indo pra academia ou na academia mesmo, no home office, né? Que a galera tá fazendo home office aí. Põe a gente pra escutar aí que você vai se identificar com a história de alguém. E não se esquecer também aqui no YouTube de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar com seus amigos. Valeu, galera. É isso aí. Vamos lá, vamos com tudo, né? A gente quer saber tudo aí da Érica. A Érica já mora desde 2001 fora do Brasil, né? Novamente, obrigado, Érica, por participar desse episódio. A gente quer saber, conta mais pra gente, pra galera, quem é a Érica desde o Brasil, faz um resumo de você. Uhum. Bom, desde o Brasil, eu era outra Érica, mas ao mesmo tempo a Ó, mesma em algum lugar, né? sim, A outra porque eu tinha outro tipo de vida. Eu não tinha me formado em psicologia, eu não tinha conhecido o saxofone nem o clarinete, eu não conhecia a língua espanhola, a literatura espanhola, o que significa Argentina. Tem muita diferença. No Brasil, a minha atividade principal era simplesmente trabalhar. E o meu enriquecimento cultural, ele começou, bom, o enriquecimento cultural formal, ele começou a partir da saída do Brasil, né? A chegada na Argentina. entendi. E o Ótimo. que você fazia no Brasil, Érica? O que você chegou a trabalhar no Brasil? Você pode contar mais um pouquinho pra gente? E só resumidamente, tá? O que você fazia no Brasil, suas qualificações, por exemplo, qual empresa você trabalhou, o que você fazia nessas empresas, e até porque você decidiu ir para a Argentina. Qual que foi esse destino aí? Conta mais pra gente. No Brasil, eu trabalhava de diversas coisas, eu não tinha exatamente uma profissão. Sim, Eu pegava trabalhos, né? Auxiliar de escritório, já fui RP também de barzinho, trabalhei muito com promoção, divulgação de eventos. Não era exatamente uma profissão, né? Era trabalhos. sim. E eu fazia isso no Brasil. Desculpa, como seguia a pergunta? Eu me perdi. Não, sim, fazia bastante, vamos falar, bicos, vamos falar assim também, né? Tipo, bastante Vamos que chamar a de gente fala. bicos, né? Eram trabalhos que não tinham uma vocação ligada, mas eu me divertia muito. Me divertia bastante. Principalmente nos trabalhos de barzinho, de vida noturna. Eu acho que daí começou a conexão com a música, mas lá eu era uma promoter, eu era uma espectadora, eu não fazia parte das pessoas que faziam música. Eu fazia parte das pessoas que divulgavam o trabalho dos músicos, né? Numa casa noturna. Mas a minha vida no Brasil, ela era boa. Mesmo assim, não tendo assim um trabalho, uma vocação assim firme, ela era boa, aquela coisa da cotidianidade, né, com os amigos, com a família, mas teve um momento que foi um momento decisivo, que foi um momento impulsivo, onde eu decidi viajar, mas eu viajei sem nada na cabeça, não foi tipo, agora eu vou me instalar num país, eu vou estudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada disso aconteceu comigo. Eu simplesmente viajei e fui me encontrando com as coisas que foram me transformando, mas sem nenhum planejamento. Sim.
Mas você falou pra gente que você trabalhou, por exemplo, em barzinho, né? Aí você teve uma pequena percepção em relação com a música, né? Então, conta mais pra gente entender, tá, essa relação, como foi esse destino que você teve essa percepção para você, por exemplo, igual você falou, você não planejou viajar, mas por que você foi para Argentina? Como você foi parar aí desde 2001? Então, uma ruptura amorosa. Um Entendi. clássico. Conta mais que a gente quer saber. Um rompimento e a decisão de quero mudar tudo, né? Um rompimento amoroso é, me convocou a ter que fazer algo completamente diferente para poder sair daquele rompimento. Eu tinha um planejamento na minha cabeça de repente conviver e uma relação que fosse durar bastante. Então, o rompimento ele me pegou completamente de surpresa. Então, eu tive que fazer algo à altura da circunstância, né? Algo completamente novo e surpreendente para poder sair daquela situação. E foi assim como surgiu a Argentina. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre a Argentina. Eu tinha alguma escuta do tango. Sempre me pareceu que era um lugar que tinha assim uma espécie de aura, de atmosfera sedutora. E a cultura, a música, o idioma me chamava a atenção, mas ao mesmo tempo nem tanto. Eu sempre gostei muito mais do francês, por exemplo, que eu falo. Mas o espanhol eu não falava francês. Olha, meu falha. Eu não falava o espanhol quando cheguei. Hum. Então foi toda uma questão, né? Chegar na Argentina por um rompimento amoroso, sem falar o idioma, sem conhecer muitas pessoas. Mas eu também não tinha intenção de ficar. Eu tinha intenção de fazer um turismo sem uma data determinada de volta e sem saber exatamente se ia acontecer uma volta. Eu estava aberta a, de repente, até subir a América do Sul, e de repente viajar à Europa, e de repente Estados Unidos, mas não foi o que me aconteceu. Aos 20 dias de estar na Argentina, eu conheci um argentino e a gente rapidamente começou a sair e rapidamente estávamos namorando. Eu nem sabia nem como já estava em outro namoro. E aí eu decidi ficar. Eu falei, por que não fazer uma aposta nisso? E aí o resto foi acontecendo. Entrada na faculdade, que eu também não tinha planejado entrar na faculdade. Eu não estava nem preocupada com carreira acadêmica. Aprender o espanhol, que foi um pouco autodidata, porque eu fiz um curso de espanhol e durou mais ou menos 2 meses. Mas depois, quando eu me encontrei com o idioma no dia a dia, eu senti que eu podia aprender sozinha, com a literatura. Então, eu comecei a ler livros de Borges, algo muito recomendável em qualquer idioma, inclusive, porque é maravilhoso. E começar a ler Borges no idioma dele, buscar no dicionário as palavras, entrar na língua, não desde a gramática, desde aquele sofrimento, né, ligado a aprender o idioma no colégio, mas aprender esse idioma desde o prazer, né, de uma literatura tão fascinante como a de Borges. Então, acho que fez o meu espanhol ter outra qualidade. Eu considero que eu falo razoavelmente bem, mas não teve um aprendizado formal. Ah, sim. Foi algo mais autodidata, né? E em questão a emprego, assim, você sentiu muita dificuldade por não falar o espanhol tão bem assim? Você demorou muito para arrumar emprego? Conta mais pra gente. Nada, não demorei nada. Porque aqui na Argentina, se você fala português, tem possibilidades de trabalho só por esse fator. Hum, Porque tem muitos trabalhos com turismo, muito trabalho aqui com turismo brasileiro, mas muito, muito, muito mesmo. O turismo receptivo, o turismo ativo. Então, eu, como todo mundo, né, comecei a trabalhar com turismo, primeira coisa. E de repente era guia de turista para brasileiros e fui aprendendo espanhol sem pressão também, né? Porque podia trabalhar com o português. Então sim. foi, na verdade, muito suave. Não foi nada assim, essa dificuldade que eu escuto, né, das pessoas tendo que pegar trabalhos terríveis. Terríveis não, né? Mas talvez um pouco mais duros, né? Como acontece nos Estados Unidos, trabalho com limpeza, etc, etc. Aqui não. Talvez pela proximidade, né?
2 horas de diferença, muito trabalho ligado ao brasileiro. Então não foi difícil, não foi difícil. Bacana, então vai ficar a dica aí para quem não queira vir para a Europa ou para os lugares mais desejados para o pessoal que faz de intercâmbio, né? Quiser ir para a Argentina, sabe que não vai ter tanta dificuldade para arrumar emprego, né? Isso é muito bom essa dica aí. Verdade. Se bem que isso é desde o aspecto de conhecimentos, de currículo, mas tem outro aspecto que talvez Europa e América do Norte e outros continentes são melhores, né? A questão do desemprego em si, que também está acontecendo. Não é a mesma coisa quando eu cheguei em 2001, que agora, né? A Argentina, ela vem caindo bastante. Vem caindo. E muitas pessoas reclamam de desemprego, mas, ao mesmo tempo, a maioria dos brasileiros que eu conheço e que são meus pacientes, muitos, arrumam emprego rapidíssimo, apesar disso, né? Então tem essa pequena contradição, mas é bom ficar alerta que não é um país de primeiro mundo, né? Ainda é um país de terceiro mundo com as dificuldades de um país de terceiro mundo, né? Com certeza. Você estudou, conta mais pra gente, estou curioso para saber também. Você estudou, você chegou a estudar um pouco, pelo menos, de espanhol no Brasil? Ou não? Ou quando você chegou na Argentina, você fez alguma escola para aprender espanhol? Conta mais pra gente, eu quero saber. Uhum. Bom, eu cheguei sem saber nada, zero. Zero, Mas sabe que certo. a pessoa que chega desde um rompimento amoroso, já chega, né, entregado. E eu cheguei entregada para o que eu não sabia. E queria, inclusive, tudo aquilo que eu não sabia. Então, eu não sabia nada. E só me inscrevi num curso de espanhol muito tempo depois, na verdade. Quando eu já estava namorando, quando eu já estava convivendo, 6 meses depois. E 6 eu durei meses 2 meses. 2 meses. 2 meses. O português não sei, né? Sei lá, porque tipo, eu e o Pedro aprendendo inglês aqui, a gente fala inglês, mas sei lá, espanhol com português eu tenho a percepção que é mais, não mais fácil, mas mais simples de aprender. Porque Eu é acho que muito parecido com a nossa língua, assim. Não, o inglês, se você não sabe inglês, você não entende nada. Mas o espanhol, mesmo você não sabendo espanhol, você entende algumas coisas, entendeu? Sim. Então ajuda bastante, né? Conta mais pra gente o que você acha disso, como foi a sua experiência aí. sim, você tem completa razão, é muito parecido. Então, não é que você fica assim completamente zero. Alguma coisa você vai entendendo do que vai acontecendo e vai aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas palavras iguais, mas que significam algo completamente diferente. Por exemplo, pegar, né? No nosso português, pegar é agarrar alguma coisa. Aqui, pegar é dar porrada. Então, você nunca pode dizer, vou pegar um copo. Esse cara tá doido, precisa ser internado agora mesmo, né? Ele quer encher o copo de porrada. Mas o bicho vai pegar que tem no Brasil, então significa isso, né? Aí sim, tá mais na versão do espanhol, né? É Caceta. verdade. Agora entendi. O bicho Pois vai é. pegar da onde que veio, então. E como seria o pegar de agarrar alguma coisa em espanhol? Agarrar, Agarrar. tomar. E Ah, tem esse tá. R também, né? Você tem que fazer uma espécie de performance para poder falar, tomar, agarrar. E tem esse trava-línguas. Mas tem muitas palavras que são completamente diferentes. Por exemplo, tela. Aqui, tela não seria um tecido. Aqui, tela. Ui, olha, tô esquecendo como é tela em português. É, é, e em todos os idiomas, inclusive. Que agora eu tô pensando, peraí, em inglês, também não lembro. Screen. Sim, Sim. Então, tela aqui é screen. E nada a ver com tecido, né? sim. E que mais? E tem várias dessas pegadinhas, várias palavras iguais que significam algo completamente diferente. Tem que tomar cuidado, né? Senão. Boa. Muito, muito. Tem umas, inclusive, que são pegadinhas bem fortes, mas agora eu não tô lembrando, infelizmente. Mas tem várias. E como que você sentiu assim que logo quando você chegou, que como foi a recepção dos argentinos em saber que você era brasileira? Você sentiu algum preconceito, alguma coisa assim? Eles são bem calorosos também, não?
Até demais. Eu senti, na verdade, uma espécie de fervor, né? Porque eu não sei se acontece isso com os brasileiros, mas com as brasileiras, eu acho que talvez pelo carnaval, talvez por tudo isso que a gente exporta, né? Então eles acham que a gente vive dançando o dia todo, tomando caipirinha o dia todo, que nós somos a alegria, o sol o tempo inteiro, né? Eles têm uma imagem do Brasil como muito idealizada, né? De festa todo o tempo, de pessoas alegres, porque o argentino ele se pensa como melancólico. Ele tem a sensação que ele é triste. Então enaltece, né, a questão do brasileiro como alguém de caráter alegre. Então você fala que é brasileiro em qualquer lugar, todo mundo, oh, do Brasil, do Brasil. Tem isso. E eu fui muito bem tratada e continuo sendo muito bem tratada aqui na Argentina. Nunca senti nenhum tipo de preconceito, talvez um pouquinho de sexualização, né? Que junto com essa ideia da alegria, eles também acham que nós estamos em chamas todo o tempo. Entendi. Tem disso, né? Mas não chega a ser nada desrespeituoso, não chega a ser uma espécie de acoso, pelo menos no meu caso. É uma coisa até divertida. E não senti nenhum tipo de preconceito. Eu acho que eu estou bem integrada, de fato, por isso eu fiquei, por isso eu não fiz nada de nem voltar para o Brasil, nem para nenhuma outra parte. Eu me senti muito acolhida. Inclusive, até mais acolhida que em alguns lugares do Brasil. Caramba. Por quê, Érica? Conta mais pra gente. Bom, no Brasil a gente tem aquele estereótipo, né? Bom, eu tenho traços, obviamente, da origem brasileira mesmo, assim como vocês, né? Nós temos esses traços de brasileiríssimos. Olha o meu nariz, olha o meu cabelo, né? Então, no Brasil, como tem essa questão classista, racista, ligada um pouco ao aspecto, e eu sou de São Paulo, alguns bairros de São Paulo te olham meio assim, se você entra em determinados lugares, né? Porque liga o teu aspecto com algo não desejável. No Brasil, o Brasil é muito racista, muito classista. Inclusive, eu acho que é um dos países mais racistas e classistas que eu vi, pelo menos que eu visitei até hoje. E aqui, não, eu não sinto que tem isso. Inclusive, até me surpreendeu bastante, né? Eles gostam do cabelo cacheado, falam, nossa, que lindo, que não sei o quê. Mas no Brasil, todas as meninas fazendo a chapinha, né? Todas tendo que ficar com o cabelo liso, homogeneizadas, uma parecida com a outra, né? Essa obrigação de pertencer a certo estereótipo. E aqui eu me sinto completamente livre disso. Mas aqui tem outro tipo de preconceito, o peso. Aqui, Caramba. o corpo, ele é muito discriminado, de qualquer nacionalidade. Tem muita gordofobia, né? Estão chamando. Uhum. Tem muito isso aqui. E essa parte, sim, é a parte que eles têm uma certa rejeição. Mas Mas eu que acho que a lado? gente. Pro lado das mulheres, dos homens ou geral? Eu acho que geral. Mas provavelmente mais com as mulheres. Porque tem uma questão da estética muito magra na Argentina. Magra e esbelta, né? Não tem essa coisa da popozuda, essa questão brasileira da voluptuosa, né? Aqui Uhum. as mulheres não são voluptuosas, elas são de contextura bem magra, elegante. E as que não, de repente, estão um pouco fora, né, do mercado da paquera, né? Ou mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas às vezes nem é tão assim, né? Porque tem gosto para tudo. Sim. Mas esse aqui é o ponto onde aparece, né, uma separação que eles fazem. E é bem notável, né? Porque muitas brasileiras um pouco gordinhas, ou que no Brasil nem seriam gordinhas, elas notam aqui algo ligado a isso, né? Aí elas se ressentem um pouco. Isso eu escuto no consultório A também. brasileira tem corpo, né? A gente vê que até aqui na Europa, né, Pedro? Tipo, também o É, padrão feminino aqui das mulheres também é bem magra também, né? É é. bem magra também. Mas o corpo da Hum, brasileira é totalmente diferente mesmo, né? Tipo, não tem como, né? é voluptuoso, né? Mas Sim. não todas, eu não sou voluptuosa. Bom, eu sou de contextura média, mas encaixo, né, dentro desse padrão Sim. aqui, a gente. Mas Nossa, isso aqui, nossa, é. Nunca imaginei que teria isso aí. Isso eu também nunca imaginei. É que a gente ouve alguns relatos que eles, por conta
eles são meio preconceituosos com questão de cor, né? Alguns amigos nossos já foram até para aí já e sofreram acho que eles não foram para Buenos Aires, era alguma outra cidade não, na verdade a pessoa foi de Buenos Aires, eu acho. Ela foi para Buenos Aires. E a pessoa falou que sofreu. Mas por isso que a gente sempre pergunta, né? Como que é essa questão. A galera também sempre pergunta aqui pra gente, já sofreu preconceito aí? Eu pelo menos aqui nunca sofri. Aham. E. Eu digo não. Mas tem a galera que fala. Não sei se é por causa do futebol, que eu acho que a rivalidade com o futebol é tanto, porque eles Ah, tem aquilo de eles chamarem de. Acho que é macaquito, eu acho que eles chamam. Então. Agora eu não sei se esse termo pra eles é um termo só pra se referir a brasileiro e a gente entende como ele chamando a gente de alguma forma racista, ou eu não sei qual que é, mas principalmente a galera que é do futebol sempre fala quando vai pra aí, sempre sofre bastante. bom, tem essa. Eu não gosto de futebol, então eu nunca estou envolvida com nenhum tipo de galera do futebol. Eu não sei o que aconteceria se eu estivesse envolvida com alguém do futebol, porque existe sim, essa rivalidade aqui ele é muito presente, viu? Cada vez que o Brasil perde, falta um soltar rojão. É a mesma coisa que se, o Brasil, que se a Argentina ganha. Se a Argentina ganha, eles comemoram, se o Brasil perde também. Mas é tudo meio na brincadeira. Eu não vejo isso tão. Bom, se bem que eu não tenho proximidade com os fanáticos, né? Então eu não posso dizer nesse nível. Mas no nível que eu vejo das pessoas que não dão importância para isso, é tudo meio na brincadeira. A mim nunca me disseram nada disso. Nunca, nunca, nunca. De fato, tem até um excesso de simpatia que às vezes até cansa. Querem falar português comigo para ser simpático, mas um português terrível, muito mal falado. E aí eu fico um pouco irritada e eu fico disfarçando a irritação. Né? Eu detesto escutar um português mal falado, me irrita. E eles, para ser simpáticos, ainda dizem coisas assim: Olá, garota de Ipanema! E começam a sobreatuar, né? Meu Deus A do céu. vocalização é horrível, mas é por simpatia, não é por outra coisa. Bom, na minha experiência, né? Sim. Agora, claramente, se existe alguém fanático de futebol, vem pra cá e quer tirar uma com a Argentina, eu acredito que eles vão responder. Sim. É. Nem pode, né? Nem pode fazer isso, né? Senão eu tiro com o pé também, né? Aqui tem isso, né? O futebol é meio sagrado. De fato, Sim. eu acho que é uma crítica que eu faço à cultura. E a nossa também, do Brasil. Eu acho que prejudica bastante que a gente tenha o futebol nesse lugar, né? Sim. Ah, Acaba, show de bola, acaba show pondo de como bola. prioridade, né? E, e desde quando, assim, aí, no caso você falou que um dos seus primeiros empregos foi como turismo e tal, você chegou a trabalhar com outras coisas antes de você entrar para a faculdade? Como que foi? Turismo. Só com isso, eu pude ficar numa boa. Só com isso, só com turismo. Tanto em escritório, como turismo de caminhar a cidade, que era a minha parte preferida, né? De passear e ser guia. Bom, também facilita o fato de eu falar inglês e francês, então eu sempre tinha trabalho, sempre, 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 sempre. E o português, né? E nem precisava de espanhol. Então, na verdade, esse aspecto sempre fluiu muito. Mas quando eu entrei na faculdade, eu diminuí bastante o ritmo de trabalho, bastante, bastante. Mas como eu estava convivendo, eu não tive, assim, apertos econômicos, né? Eu fiz um pacto com o meu ex naquele momento, chegamos num acordo que eu tinha que me concentrar. Porque aí sim foi quando eu senti um pequeno problema com o idioma, porque não é a mesma coisa um texto literário, né, que um texto acadêmico. Eu estudei psicologia, então as primeiras matérias eram muito pesadas de conteúdo, de leitura, e os textos não eram textos simples, eram textos bem complexos, Bem inclusive profundos, né? situações desse idioma, profundos. Então eu tinha aí um duplo trabalho, que na verdade os primeiros 6 meses foram muito lutados no sentido da língua, né, de poder penetrar mesmo no texto e poder entrar entendendo realmente o que estava acontecendo com o texto acadêmico. Mas isso eu acho que foi uma escola ainda melhor, né, do que qualquer outra, porque isso me forçou a ter que fazer várias divisões na minha mente sobre o que significa entender algo.
Sim. Eu tinha uma época na escola que acho que foi meu pior ano, que foi com a matéria de filosofia, que eu não conseguia entender de jeito nenhum, que tinha que, na época, né, acho que eu nem lembro agora como funciona, mas era um quadro que tinha que fazer, que você colocava cada filósofo em uma ponta, era uma ponta do quadro. Essa parte, nossa, Uhum. e meu professor ainda falou assim: Pedro, você não vai passar na minha matéria. Desde o começo do ano ele sempre falou isso: você não vai passar na minha matéria. Eu tive que estudar assim muito, 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 muito. E não entrava na minha cabeça. Então, se em português já não entrava na minha cabeça, imagine em espanhol pra você, né? Deve ter sido no começo deve ter sido muito complicado, né? Olha, foi uma coisa estranha, porque na verdade, na minha primeira prova eu tive 10. E na verdade só tinham dois 10 na sala. O meu e de uma mulher que estava na terceira carreira. Eu fiquei perplexa, porque eu pensei, eu vou tirar com sorte um 4. Mas a minha tensão foi tanta, e a questão de me colocar assim mesmo, de me comprometer com o que eu estava fazendo, era tão grande que eu mesmo estando bem para a prova, eu achava que estava pouco. Eu achava que era o mínimo, mas na verdade, desde a visão do professor do que seria um primeiro ano universitário, era o máximo dele. Então, isso também mudou bastante, né? A minha sensação na faculdade, também a receptividade dos meus companheiros, porque eu ganhei um respeito imediato, né, de todos os meus companheiros. Apenas falava o espanhol e fui só dois 10 na sala. E depois com as outras matérias, a mesma coisa. E aí eu tive outra entrada com os meus colegas, né? Mas aí aparecia uma coisinha que eu percebia, tipo, como assim, né? Se ele, a gente fala o idioma nativo e vem essa brasileira aqui tirar 10, o que que é isso? Né? Uma coisa assim. E só voltando um pouquinho, como foi pra você entrar na. Quanto tempo você já estava na Argentina até você entrar? E como foi o processo pra você entrar na faculdade? O processo para entrar na faculdade foi super fácil, porque a faculdade que eu escolhi, ela não tem vestibular. Bom, a Argentina, ela não tem vestibular. E é uma coisa muito atraente, né, para várias carreiras na verdade, vários passos à frente você pode dar com isso, que no Brasil é mais difícil. Mas a faculdade do governo, ela tem uma. Assim, eu não estou respondendo a tua pergunta, mas só dando uma informação para a galera, né? A faculdade do governo, ela tem uma espécie de vestibular que se chama CBC, Ciclo Básico Comum. Mas é um ano estudando matérias, que se eu não me engano são 6, e fazendo a prova dessas matérias separadamente, enquanto você tem a aula dessas matérias, o que é muito diferente de um cursinho e o que é muito diferente de ter um vestibular assim na lata, né, que deixa muitas pessoas de fora. Então, aqui as pessoas reclamam do CBC, mas na verdade, como a gente sabe que no Brasil tem um vestibular que é muito mais carniceiro, é bastante mais amável, né? Ter esse um ano com o professor aí, com aulas e com materiais e grátis na faculdade pública. E isso representa para muitas pessoas uma mudança de possibilidades, né? Para quem não pode pagar uma faculdade. No meu caso, eu podia pagar a faculdade. E eu fiz uma faculdade sem esse ciclo básico comum. E entrei direto, né? E foi uma experiência bem interessante, foi muito interessante. Estar na faculdade foi uma delícia. Mas também foi uma ruptura de mitos. Eu sempre achei que a faculdade fosse um lugar que fosse te dar tudo, no sentido de todas as ferramentas de trabalho necessárias, tudo que é necessário para ser um profissional. E aí eu descobri que não. Aí eu descobri que eu tinha que buscar em outros lugares, fazer outros caminhos. Mas foi muito interessante, foi uma experiência inesquecível a faculdade aqui. Mas eu admito que o fato de tirar 10 aqui é uma delícia, porque eu acho que isso foi uma parte muito boa, porque eu acho que eu representei legal a galera de São Paulo. Aqui tem um respeito, né? É, No isso sentido de aí. não faço. Não tá sem carnaval, não. E como que é o sistema de ensino aí? O que você achou do sistema de ensino aí na Argentina, os professores, o mindset deles? E que na sala de vocês também, tipo, só tinha brasileiro e argentino, tinha pessoas de outros países também. Conta mais aí pra Eu era galera aí. de psicologia, a única. Aqui brasileiro vem para estudar medicina, geralmente, mas aí são as pessoas que se
planejam, que já saem do Brasil sabendo que vão chegar aqui e estudar medicina, né? E aí, sim, são puros brasileiros. Tem 70% de alunado brasileiro nas faculdades particulares e nas públicas, 30%. Pelo Sempre tem lugar. fato, É pelo só fato botar de na não prova. fazer o vestibular, né? Porque não tem, igual você falou, não tem vestibular, eles vão tudo para aí, né? Fica mais fácil, assim, vamos dizer, né? É mais fácil para entrar, mas talvez não seja tão fácil sair. É aí onde está a pegadinha. Porque aqui as Entendi. provas, bom, esse aspecto, né, que muitas pessoas se queixam e que chega a ser uma surpresa que até faz com que muitas pessoas queiram voltar para o Brasil, é que eles não pegam na tua mão, né? Aqui é uma questão muito livre na faculdade. Então, de repente, existe até uma desorganização, onde a bibliografia não está tão organizada, você não sabe muito bem onde estão as coisas. O professor, de repente, ele vai tomar aquilo que não estava, que ele não deu aula, mas ele estava no programa, né? Não tem aquela coisa de pegar na tua mão. E aqui tem muita a questão de que o aluno interprete realmente e transite até com alguma solidão, né, o percurso acadêmico. Então aqui está muito atomizado. Cada estudante ele tem que fazer por si. E esse aspecto o brasileiro sofre muito, porque a gente está acostumado, né? No colégio brasileiro, você pega na mão. Tudo explicam, né? Todas aquelas matérias. Se cai algum conteúdo na prova que não foi explicado pelo professor, já pronto, revolução. Aqui já está dado por suposto que pode acontecer. Se está no programa, pode acontecer. Isso Então, é. tem uma independência que é muito dura, né? Não é tão fácil para alguém recém-saído do colegial encarar todo esse sistema. Então, não tem vestibular, mas tem isso. Ah, entendi. E no caso, quanto tempo foi é o mesmo período de duração do Brasil? É 4 a 5 anos? Também os que você demorou para finalizar? No meu caso, foram 8, mas são 4. 8 anos. 8 anos. Porque eu decidi não fazer tudo de uma vez. Eu decidi pegar poucas matérias. Nos 2 primeiros anos, eu pegava tudo. Mas aí eu comecei a me questionar, eu comecei a ter a sensação de que eu tirava boas notas sempre, as melhores, mas que de alguma maneira aquilo não estava me formando e que eu precisava misturar aquilo com outra coisa. Aí eu comecei práticas em hospitais, né? Ad honorem, que são práticas não remuneradas. E aí eu decidi, quase como que eu reorganizei a faculdade, né? Do jeito que eu achava que a experiência ia ser boa para mim. Então, eu pegava poucas matérias e fazia essas residências, lia outras coisas à parte, porque a faculdade ela nunca te dá tudo, né? Então, eu sempre tomei muito a sério cada matéria, cada conteúdo, é, o que era necessário fazer para realmente me tornar uma boa profissional. E eu achava que seguir o percurso da faculdade estipulado, de somente ir lá fazer provas, não ia me transformar numa boa profissional. E a mesma coisa me aconteceu com a música. Eu fiz um ano de conservatório e aí eu entendi que aquilo também não era, porque era só correr para aprender e fazer prova, né? Aí eu decidi criar o meu próprio conservatório, que são professores à parte, o meu tempo, não tempo institucional. Então tudo eu demoro, mas eu demoro porque eu vou no meu tempo. Não tem Cada um tem nada seu que me tempo, né? segure. Como de aprender e tal. Isso aí, Sim, cada um seu tempo. verdade mesmo. O Forma de aprender também, né? importante é aprender, né? No final, o importante é aprender. Que Sim, você esteja contente com você, né? No sentido de você fez um percurso que você valoriza. Acho que é importante que esse valor próprio, mais que um valor institucional, se institua. sim. E para brasileiro morar na Argentina, precisa comprovar alguma renda, ô, Érica? E você pode falar um pouquinho dos preços também da faculdade daí, se é muito caro, se é acessível. Conta mais aí pra galera que tem essa vontade de estudar aí na Argentina, né? Agora você me pegou. Bom, para quem quer estudar aqui, tem a faculdade pública, que é ótima. E é grátis. E entra todo mundo. Com esse CBZ, né? Com esse ciclo básico comum. Sim. A partir
particular, para um brasileiro que vem com reais, pode não ser muito cara. Pode não ser. Mas, agora, como está uma inflação muito grande, está tudo um pouco imprevisível, né? Sim. Então, não saberia dizer preços, mas é, talvez o Brasil é mais caro. Isso sim, com certeza. É mais caro estudar no Brasil do que aqui. Mas isso não significa que aqui seja barato. Muito bom. Só para a galera saber que está escutando aí, ó, ter essa vontade de estudar, né? Na Argentina. A Erika aí já deu umas dicas bacanas aí também. Muito bom, Erika. Show de E bola. aí você falou que você acabou demorando 8 anos para fazer a faculdade, e nesse meio tempo também você começou a aprender música, ou você foi depois da faculdade que você começou a aprender a música? Eu comecei a aprender a faculdade, não, aprender a faculdade, a aprender música quando eu já estava no mestrado, porque depois desse percurso do título, né, de bacharelado, aqui fala licenciatura, eu fui para o mestrado. E aí, nesse meio tempo, eu fiz a mesma coisa. Do mestrado tinha o tempo dele, tinha o meu, aí eu decidi fazer, junto com o meu, aulas de saxofone. E, no princípio, aulas particulares, aí depois eu fui para o conservatório. E foi durante o mestrado. Foi durante o mestrado. E você faz o mestrado em que área? É na área de psicologia também? Na área de psicanálise. Eu Psicanálise. me formei em psicologia, mas o caminho, a orientação profissional é a psicanalítica, Ah, tá. que é diferente da psicologia. É isso que eu ia ser a minha segunda pergunta para explicar pra galera. Provavelmente a maioria da galera deve perguntar isso pra você, né? Qual que é a diferença entre psicólogo, psiquiatra, Uhum, psicanalista e uhum, o terapeuta? uhum. Porque, desculpa, mas pra É, mim, assim que eu não sei, pra mim é tudo a mesma coisa, mas provavelmente deve ter alguma coisa diferente, né? Provavelmente não, é alguma coisa diferente, né? é diferente, sim. O psiquiatra ele se formou em medicina e se especializou em psiquiatria. Então, a orientação é médica. Significa que o psiquiatra ele dá medicina, né? Se você tem algum sintoma psíquico, ele te medica. E um psiquiatra também pode optar por estudar orientações psicológicas para poder, mais além de medicar, também atender. Pode chegar a estudar psicanálise e pode chegar a estudar alguma orientação dentro da psicologia. A psicologia ele é um campo onde existem várias ramificações, né? Tem a psicologia condutual, cognitiva, gestáltica, sistêmica. Ela tem várias divisões dentro dela. Alguns consideram que a psicanálise é uma divisão dentro da psicologia, mas eu considero um erro grave conceitual pensar que a psicanálise ela tem a ver com a psicologia. Porque justamente a diferença entre a psicologia, todas as psicologias, né, gestáltica, cognitiva, sistêmica, etc., elas trabalham muito com o que dentro da psicanálise se chama o consciente. O consciente seria aquilo que você afirma que sabe de si. E a psicanálise ela trabalha com aquilo que você afirmando que sabe de si, o encontro com aquilo que não é. O encontro com o que você dizendo vai para outra direção, né? Com o não saber, que a gente pode chamar de inconsciente também. E o inconsciente ele se separa da consciência em muitos pontos, né? Na psicanálise existe a convicção de que dentro do inconsciente estão os traços, as situações inesquecíveis, as situações traumáticas, a causa do teu padecimento. Então, sempre a bússola dessa causa, o inconsciente, que se manifesta através do sintoma, que se manifesta através de um ato falho, um tropeção, né, na língua, se manifesta através lapso, se manifesta sempre de maneira colateral, de alguma maneira velada, né? É como que algo se apresenta, mas é outra coisa. É como se fosse um truque de magia, né? O truque de magia. O mago te apresenta essa mão e te pergunta onde é que está o que ele está escondendo, mas está aqui. Mas ele te mostra essa. Então, o inconsciente seria essa mão, onde realmente está o que o mago está escondendo, né?
Mas não seria um reservatório de lembranças, né? Não seria algo místico. É algo que simplesmente se infiltra na fala, mas se infiltra como não saber. Ou seja, aquele que fala não sabe. Então a psicanálise ela transforma esse não saber num saber. É quando de repente você tem um tropeção com uma palavra. Você fala, tá falando alguma coisa, né? De repente fala uma palavra que não tem nada a ver. E você se pergunta, mas e essa palavra? De onde que ela saiu? Será que ela tem a ver com o quê? E de repente puxar essa palavra, essa que parecia um equívoco, e buscar a linha dela em outra parte. E aí entender a relação dessa palavra com aquele discurso, não considerar um erro linguístico. Bom, dentro da psicologia isso seria um erro linguístico, uma palavra, né, dita fora do lugar, fora de um contexto, mas porque trabalha com consciência. E também está muito alinhada com patologias, né? Dentro da psicologia existe muito um critério de patologizar o discurso. Então, os sujeitos, eles são borderline, toda a parafernália de diagnósticos, né, que eles trabalham. Então, para perceber que eu não gosto da psicologia, né? Acho que já dá para perceber. E essa lista de etiquetas que não serve para nada, né? O sujeito é border, é isso, é aquilo, aquilo outro. E eles acreditam numa focalização. E focalizar num problema é resolvê-lo. E a psicanálise não acredita na focalização, porque se o que está aqui é, na verdade, o que nos distrai, que a coisa está aqui, se eu focalizo aqui, o que eu estou fazendo? Nada. Nada. Né? Talvez até reforçando o problema. Provavelmente. Então, a diferença entre essas disciplinas são essas. E o terapeuta, eu acho que é o nome que os psicólogos denominam as sessões, né? Eles chamam de terapia. Mas dentro da psicanálise, na verdade, se chama análise. Um paciente que ele vem ver um psicanalista, ele está numa análise, ele não está numa terapia, justamente porque a visão de de passar a mão, né, que é a visão da terapia, ela não se aplica na psicanálise. A psicanálise não acredita que tirando o teu síntoma vai te ajudar. Acredita que fazendo com que você encontre o fio da meada do teu síntoma, e que o teu síntoma se transforme na tua bússola, que é muito diferente, né, o uso, né? Um quer extirpar o síntoma como se fosse um câncer, psicologia e psiquiatria. A psicanálise quer te conduzir a usar isso, que é o teu sintoma talvez, estou misturando, estou falando portunhol, a utilizar o teu sintoma como a tua bússola, não como o teu câncer, como algo que está dizendo algo de você, não como algo a se extirpar, a se eliminar, né? Sim, Não estigmatiza o sintoma. entendi. Muito É bom, a diferença. muito bom. Acho que na prática, eu vi uma história de uma menina, me corrija se eu estou errado, tudo que você falou aí, acho que encaixa bem na parte para a galera que está ouvindo. Essa menina, ela foi no psicólogo, todo mundo primeiro vai no psicólogo. Ela foi no psicólogo e ela estava acima do peso. E ela estava muito depressiva, e chegou no psicólogo e ela falou assim, eu tô acima do peso. A psicóloga perguntou, mas por que você está acima do peso? O que você faz? Ela falou assim, eu sou muito ansiosa e pelo fato de ser ansiosa, eu como muito. Eu como muita besteira. Sou ansiosa, então eu como muita besteira, muita besteira. E aí ela foi no psicólogo várias vezes, mas não resolveu o problema dela. É uma coisa que você tá falando que você não gosta, é meio raso. Porque, tipo assim, quando você pergunta pra uma pessoa, ela vai primeiro na razão dela, né? No cérebro, no cortex, né? Aí ela não resolvia, ela foi no psicanálise. Aí chegou lá, eles vão mais profundo, né? Aí ele perguntou a mesma coisa, por que você tá fora do peso, tá depressiva por causa disso? Aí ela falou assim, não, é porque eu sou ansiosa e por causa disso eu como muito. Muito chocolate, muita besteira. Aí ele foi mais a fundo. Aí, resumindo, para ficar aqui, né, uma hora falando da história dela, a opcional achou, porque assim, quando ela era adolescente, ela era, o tio dela abusava dela sexualmente, tá? Aí ela casou, na terceira coisa que aconteceu com ela, ela namorava.
Aí o namorado dela, tipo, traiu ela com a melhor amiga dela, tá? Aí ela casou com outro cara depois, mais pra frente, e aconteceu a mesma coisa. Então eles falou assim que o subconsciente dela falou assim, meu, homem, eu tenho que tipo, te proteger de homem. E pelo fato disso, o subconsciente dela falou assim, pra proteger de homem, homem não gosta de mulher, assim, tipo, não chama muita atenção de mulher, né? Mas com muito acima do peso. Então eu vou fazer ela fazer isso, tipo, comer tipo, chocolate, essas besteiras. Aí descobriram que a causa raiz do problema foi isso, porque voltou lá atrás, igual você falou, na causa raiz, né? Então aí depois que descobriu isso, aí mudou a vida dela radicalmente. E esse bloqueio que ela tinha, né? Sim, sim. E aí tem duas vertentes, né? Por exemplo, a pergunta acima do peso para quem? Porque talvez seja um discurso comprado, talvez seja a mãe dizendo está acima do peso, talvez é a tia dizendo está acima do peso, talvez é o namorado dizendo eu faço isso com você porque você está acima do peso. Então, uma intervenção psicanalítica é saber de quem é a voz acima do peso e qual é a posição dessa pessoa ligada a isso, né? Porque às vezes, quando essas vozes elas saem do meio do caminho, aí aparece a pessoa, o sujeito do inconsciente, como dizemos aqui, né? Quem está acima do peso? Outra possibilidade, acima do peso, está carregando demais. Um peso simbólico que parece físico e se encarna num corpo, mas é simbólico, está carregando um peso muito maior, que talvez seja o silêncio, toda essa história não contada da infância dela, Sim. todo esse sofrimento, e com o que se liga. Bom, é aí mais ou menos a orientação da psicanálise, né? Como tem essa ligação com a palavra peso, desde o ponto de vista metafórico, peso como carga, então aí algo que se manifesta no corpo, não necessariamente é só esse corpo, né? Esse peso pode ser psíquico, tá levando muito mais do que pode carregar, e também essa voz, que pode ser de outro. Uma pessoa repetindo o discurso que é de outro. O outro dizendo, você está acima do peso. A psicologia cognitiva ou qualquer outra psicologia, o que, que vai fazer? Vamos reduzir o teu peso. Acreditando que quando a pessoa diz eu estou acima do peso, que está falando de assuntos de balança. Joga Somente. sujeira só debaixo do tapete, né? Que eu sou leigo disso, mas resumidamente é É, isso, né? Jogar sujeira tipo, debaixo do tapete, né? você falou tudo. E torcer pra que resolva, né? É, é jogar. E fica bonito na foto, né? Porque depois isso dura um tempinho. Até dura. A pessoa vai lá, perde o peso, fica toda contente e o problema vai aparecer de outro modo. Porque enquanto a causa não for tratada como causa, o problema ele vai aparecer. Você joga o problema pela porta, ele entra pela janela. Tá aqui, E né? depois você joga pela janela, ele entra pelo chaminé. E depois vai entrar pelo ralo. Até ser escutado. É É verdade, jogar muito importante isso, é bem, né, bem profundo mesmo. E Muito você bacana. comentou que você tem alguns dos seus pacientes são estudantes de medicina, então basicamente aí você agora você atende você atende a maioria brasileira, é brasileiro que você atende, você também atende todo mundo. É mais o foco para estudantes? Não para estudantes, para brasileiros. Na verdade, eu não tenho foco, né? Eu sou psicanalista. E as Uhum. pessoas chegam, dizem, eu estou precisando de análise. E aí eu atendo. Então, muitas pessoas que chegam são estudantes de medicina, porque é a maior parte da população que imigra, né? E que, na verdade, chegam a mim porque eu atendo o amigo, e aí viu que o amigo tá um pouco melhor, e de repente pergunta e me recomenda, e assim vão chegando. Mas muitos estudantes de medicina, muitos médicos que terminaram a carreira aqui de medicina e permanecem aqui na Argentina, e também outros brasileiros que trabalham em outras áreas, né? Tem alguns hispanoparlantes, mas não são muitos, porque realmente a minha agenda ela está quase completa com brasileiros. Sim, eu Para não perguntei. dizer totalmente completa.
Eu perguntei isso porque, assim, antigamente, antes de eu vir morar aqui, eu já moro aqui fora 5 anos e meio, né? E eu sempre achava no Brasil que essa galera que falava, quando eu ficava sabendo que, fulano de tal tá passando no psicólogo, fulano de tal tá indo pra terapia, no caso, né? E eu sempre achei É meio. doido. Desculpa, eu entendi? É doido? Eu sempre achava, ele é doido, por que que tá indo pro psicólogo? Não, não precisa. Eu lembro na minha escola, da primeira à quinta série, da primeira à quarta série, tinha uma psicóloga na escola, né? E acabei tendo sofri um acidente, mas graças a Deus não aconteceu nada. E assim, logo depois de. Não, primeiro eu fui meio. Foi um sequestro relâmpago que teve, né? Que entraram no carro com a gente, levaram a gente até um lugar no bairro. E depois de uma semana eu sofri um acidente de carro. O carro bateu em mim. E essa psicóloga veio conversar comigo, né, na época. Ah, Pedro, tudo bem que você quer conversar com a gente e tal. E eu nunca entendi. Eu falava assim, não, não precisa, tá tudo bem. E assim, eu era jovem na época, né? E eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça. Ah, quem passa em psicólogo é louco. Não tem por que passar em psicólogo. E depois quando eu vim Eu pra. concordo com você. E quando eu vim Mas pra. você já sabe que eu fui psicólogo. Desculpa. Aí quando eu vim pra cá, no intercâmbio, que você tá longe da sua família, longe dos seus amigos, tal, que tem essa questão de o clima aqui muito frio faz muita gente entrar em depressão, já muitos amigos meus aqui ficaram em depressão também, acabam fazendo uso de drogas pra tentar fugir um pouco da realidade que é aqui, né? Então, aí depois eu comecei a meio que pensar nisso. Eu falei, pô, não é. Não, até conversar com um psicólogo ou procurar alguma ajuda não é coisa de louco. As pessoas precisam, né? Então, por isso que eu perguntei se você tem bastante estudante, porque provavelmente, eu não sei se os estudantes também sofrem disso, dessa parte da solidão, né? Dessa mudança muito drástica de vida. Então, como que é. Por isso que eu faço várias perguntas qual que é a diferença, porque eu comecei a querer saber um pouco mais, porque não é uma coisa de louco, eu acho que é uma coisa que você passar com alguém, com algum profissional, é algo que todo mundo precisa, né? Porque antes tem muita gente que, assim, eu sempre conversei muito com os meus amigos. Todos os meus problemas eu conversava mais com meus amigos do que os meus pais. E quando você vem pra cá, você fica longe dos seus amigos. Você faz alguns amigos, mas não é a mesma. Tipo, não é. Às vezes as amizades que você faz aqui é amizade de 3 meses. É aquela amizade bem intensa, mas é uma amizade que a pessoa vai embora depois, acaba acontecendo outra. Muda de país. Então, aí, no caso, você, como se ficar mais sozinho aqui, então aí eu acho que seria muito viável essa ajuda de um profissional, né? Sim, 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 sim. Com Então, certeza. então a maioria dos estudantes que te procuram é por causa dessa mudança drástica de vida. Nem tanto. Eu acho que a solidão, sim, é um fator, mas eu diria que é um fator globalizado, né? Não é só uma característica do migrante, é, é algo que parece que o individualismo ele sobrecarrega, né? Tem algo aí do individualismo e da solidão que vão de mãos dadas. E da sociedade competitiva, né? De quem tem mais, quem tem melhor. Mais e melhor é um lugar solitário, né? Porque inclui competir com o outro para ser mais, ter Ego, né? mais, sim, Puro ego. né? Puro ego. Então, esse ponto eu acho que está muito ligado à solidão. Então, é globalizado. As pessoas que me procuram, os estudantes de medicina, eles geralmente têm um pequeno choque ligado ao rendimento. Também é uma característica do individualismo, né? Existe muita decepção quando não passam numa prova, ou quando não estão indo bem na faculdade, a sensação de que não vão chegar, de que não vão terminar, porque o que acontece muitas vezes com o estudante universitário é a dúvida de se vai poder terminar o processo, né? E cada reprovação, dependendo do inconsciente de cada quem, pode funcionar como um banho de água fria, como uma espécie de atestado. Você não vai terminar, você não vai chegar a ser alguém. Essa frasezinha é fundamental. E a questão do ser alguém leva as pessoas para um desespero, né? A possibilidade de não ser alguém
ou seja, só ser quando se formar, como se fosse ninguém no momento presente, né? E a questão de ter que voltar. Então, existe um relógio, eles se colocam, né? 5 anos, 6 anos, 7 anos, e a pressa de terminar a faculdade naquele momento, naquele prazo. E isso faz com que a pressão pelo rendimento aumente, porque quase como que programam terminar no currículo que a faculdade propôs. E muitas vezes não personalizam o caminho. E aí acontece o que eu acho o mais triste do caminho acadêmico. É quando transitar o caminho a uma profissão se transforma em passar provas, que é o rendimento, né? E uma profissão, ela é muito maior, né, do que passar uma prova. Mas termina se tornando uma questão de passar provas e a sede de saber desaparece. Aparece a sede de decorar, a sede de passar, né, a todo custo. E aí eu acho que aparecem os sintomas mais tristes, né? Que está muito ligado à depressão, está muito ligada ao isolamento, está muito ligada à angústia, está muito ligado ao ideal, né? A possibilidade de alcançar ou de não alcançar o ideal, que seria ser aquele alguém, né? Mas isso também a gente pode dizer que é um sintoma global, porque a questão do rendimento é o que se pede, né? De toda a civilização é preciso render. Você não pode decair, não pode não poder, tem que render. Então, a tarefa principal que eu encontro é que a pessoa possa, dentro dessa condição, né, atual do render, se encontrar, mas se encontrar no sentido do desejo de saber, do desejo ligado a uma profissão, de uma vontade, né, de um apetite, não de uma maratona, de passar, 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 passar. E talvez a solidão ela se conecta muito com quando o sujeito está tomado por esse apetite, né, de ser alguém, passar. Eu acho que se desconecta da poesia, da existência, se desconecta do próprio presente como algo valioso, mais além das medalhas, mais além das conquistas, mais além de ter ou não ter, né? Eu vejo muito isso hoje em dia, a questão do passar como uma angústia muito forte, né? E a falta de poesia no que há, né? De poder poetizar o cotidiano com o que há e também com o que não há, né? O que não tem naquele momento. E a solidão, muitas vezes, tá ligada ao ideal. Muitas vezes. O sujeito, ele, quando está preso desse ideal, ele se transforma em solitário. Mas o truque é que ele não está sozinho nessa prisão que inventou. Tá ele e o ideal dele. Sim. Perfeito. Você trabalha mais na parte do propósito vertical, que é a pessoa olhar para dentro dela primeiro, ou, Érica, ou na parte do propósito horizontal, que é para ela o propósito que ela tem que ir para o mundo, né? Que ela vem, tipo, qual área dessa? Você trabalha mais na vertical ou na horizontal em relação ao que você faz, esse trabalho que você faz com eles aí? O que eu trabalho é que a pessoa ela não se exclua do mundo, mas não se exclua como ela. Então, digamos que, segundo a forma como você chama, é horizontal e vertical, Show. simultaneamente. É porque não existe uma pessoa, um sujeito fora do mundo. Esse sujeito, ele está dentro do mundo. De fato, por exemplo, vamos pegar essa frase dessa tua amiga, acima do peso. Acima do peso para quem? Né? Esse para quem está dentro de uma cultura, né? Está dentro de um Mídia discurso. falando, né? Tem que ter um corpinho assim, assim, assado, olho azul e loira, né? Sim, está fora do discurso social. Mas a questão é, essa divisão entre dentro e fora, ela é uma divisão artificial, porque isso que está fora, que é um discurso social, passou a fazer parte de um dentro, até que a pessoa se separa disso em algum ponto, né? Então, dentro e fora, na verdade, não existe. O fundamental é que o sujeito possa, é, de alguma forma, estar concordando consigo mesmo, no sentido do desejo. Que pode ser, inclusive, marginal, né? Muitos casos dos artistas têm a ver com o preço
o preço a pagar é alguma marginalidade, né? Bom, talvez os artistas de hoje, alguns não, né? Porque é possível ser um artista meio comercial, tem que sempre aí alguma outra questão. Mas muitas vezes o preço para que o sujeito possa dialogar com o seu interior e que é exterior ao mesmo tempo, pode ser alto e às vezes não tanto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim. Não, não, perfeito. Perfeito, perfeito. Algo também que eu vejo bastante que faz, principalmente fiquei bastante, não triste, mas muda o meu humor, a questão do clima aqui. O clima Ah, aqui, principalmente no inverno, exemplo, agora a gente tá no verão aqui, então tá escurecendo 10h30 e tá fazendo os dias, pra gente aqui é bastante quente, que chega até 25 graus, é bem quente, fica bem quente mesmo, mas no inverno aqui é 4h30 da tarde, 4 horas já tá escurecendo. Então assim, eu vejo aqui a galera, a Irlanda eu divido aqui em quatro humores, né? Tem a galera de dia, que é a galera sempre indo pro trabalho com a cara fechada, sempre vestindo roupa mais escura, tal, indo pro trabalho porque normalmente tá frio. A galera da noite, porque a vida noturna aqui é muito movimentada, então a galera tá mais, não sei se por conta do álcool, a galera tá sempre mais feliz, mais dando risada, abraçando, com roupas mais coloridas. E tem a galera tem o humor do inverno, que sempre é o humor mais fechado, né? E a galera o humor do verão, que é todo mundo feliz no parque, todo mundo vestindo shorts, tal, chinelo. Então eu consigo ver essa divisão. E uma das coisas que me chamou bastante atenção em relação a isso, porque eu trabalhava, a gente chama de rickshaw aqui, eu não sei se provavelmente aí na Argentina não deve ter, que é aquilo que você leva a galera de bike de um lugar para outro, né? E teve um dia que que legal. eu fiz uma viagem para umas duas meninas, eram bem jovens, deviam ter no máximo 20 anos. E Uhum. elas falaram assim: Nossa, a gente bebeu muito agora porque a gente tá triste e tal. No caminho, né? Eu fui conversando com elas. Eu falei: Mas por que vocês estão tristes? Ela falou assim: Até e a outra menina que tava do lado, ela foi até dormir. No caminho todo ela foi dormindo. Ela falou assim: Essa minha amiga aqui, semana passada ela tava no hospital que ela tentou se suicidar. Aí eu falei: Mas por Uhum. quê? Ela falou assim: Porque a gente não trabalha com o que a gente gosta. As duas estudavam moda, acho que era moda, se não me engano, as duas estudavam moda, porém as duas trabalhavam no banco. E um banco da Irlanda aqui, é um dos bancos mais conhecidos aqui. Então, tecnicamente, é um emprego bom, né? Ela falou assim: a gente não faz o que a gente gosta, a gente estuda moda, mas a gente trabalha no banco. Aí eu fui e falei assim: não tem por que ficar triste, né? Porque eu falei assim: olha a nossa situação, a gente vem do Brasil, que é um país super quente, vem aqui para um país passando frio, trabalha no emprego que normalmente a gente não trabalharia no Brasil e a gente sempre tá sorrindo. Sempre uma das coisas que os pessoal fala muito do brasileiro aqui, né? Vocês são sempre muito alegres, vocês sempre estão dando risada. Independente da situação que vocês estão dando bastante risada. Você já percebe, tem alguma relação dessa do clima com clima e provavelmente pressão dos pais pra essa parte da galera ficar mais depressiva? Olha, dentro da sociologia e alguma psicologia, diz que sim, que existem essa relação com o clima. Mas, por exemplo, já aconteceu do clima estar muito frio e você tá com aquela companhia e você fala, que paraíso. Sim, sim, já aconteceu. Então aí a gente tem um pequeno detalhe, né? O frio tava, mas você tava em outra situação. Então tem algo ligado a como você se encontra no momento em que você está, que vai muito além da temperatura, que eu acho que é isso que vai ser, na verdade, o termômetro, né, do teu sentimento, do sentimento de qualquer um. Lembra dessa questão do mago, né? Essa analogia que eu fiz, que a mão se apresenta e diz está aqui, mas na verdade está aqui. Quando a pessoa diz, eu tô triste, está mostrando, né? Eu tô triste por causa do meu trabalho, por causa disso, está aqui. Uhum. Está mostrando aquilo que não é a causa. Né? O que será mesmo para essa pessoa, né? Que a entristece, por exemplo, de trabalhar num lugar que não quer. O que quebrou? O que se quebrou? Quebrou um mito? O que aconteceu?
Então, sempre a explicação, se ela é somente literal, ela não dá com a causa do sujeito, né? Não dá para saber se essa pessoa estava triste mesmo pela razão que dizia. Talvez seja outra coisa. Uhum. Talvez a tristeza seja, ui, tentei, ai, desculpa, caiu. Tentei fora do país e, na verdade, eu achei que aqui eu ia me livrar de certo pensamento, de certa percepção de mim mesma, e aí está, né? O que eu tirei pela porta entrou pela janela. Não, no caso, essas meninas eram irlandesas. E eu perguntei isso, questão do clima, porque assim, o índice de suicídio aqui é muito alto. E No tanto mundo. isso, e tanto que o banheiro aqui não tem tomada no banheiro, mas uma é por causa que é muito úmido e outra por causa dos altos níveis de suicídio também. Então aqui, por isso que eu achei que essa questão do tempo influenciava muito isso, né? Essa questão de levar as pessoas a ter o suicídio ou a ter a depressão. Pensa bem, um frio pode ser algo que você pode se abrigar, se você tem um humor, se você de repente está em boa companhia, ou se você está ligado com o teu desejo, se de repente você está fazendo algo que você gosta muito. Será que até a temperatura do teu corpo não muda? Sim, Né? Quando você está numa situação que você gosta muito, de repente a tua temperatura sobe. Então a temperatura do corpo ela tem uma relação com o clima? Tem, mas não é só isso. Né? E talvez o que possa provocar o suicídio seja muito mais sério do que uma relação com o clima, com a estação. Seja, bom, também a nossa época, ela tem umas coisas do individualismo, as questões ligadas a tudo isso que provoca uma quantidade de outras coisas, né? Sim, tem algo do social que provoca sintoma, mas digamos que a melancolia, ela é muito mais profunda. Como não tem um dentro e um fora absolutamente delimitado e absolutamente separado, esse fora, sim, se interpreta com esse dentro, mas misturado. Você pode perceber que, por exemplo, vocês conhecem música? Entendem algo de música? não, não, bom, não, eu vou, acho que não. Bom, na música tem dois tipos, escala, bom, as músicas elas estão feitas de notas, né, musicais. A música em si. E essas notas, elas têm várias sequências. Elas podem ser uma seguida a outra, ou com um salto, por exemplo. Dó, ré, mi. Dó, ré, mi é uma sequência. Agora, se eu falo dó, mi, eu estou falando de um salto, né? Eu estou pulando o ré e estou falando de um salto. Então, digamos que na música tem uma divisão muito grande entre escalas maiores e escalas menores. As escalas maiores, elas têm uma linha reta que vai numa espécie de busca de um sentimento mais grandioso e eufórico, tá ligado à alegria. E as escalas menores são uma combinação de notas que de alguma maneira te leva para um lugar mais o sótão, né, da tua mente. Te leva para aquele lugar um pouco mais escuro, um pouco mais denegado e evitado, né, que são as escalas chamadas tristes. Podemos dizer que isso que é exterior, que são duas escalas musicais, a gente pode fazer uma comparação com o clima, frio, calor, né? Escala maior, calor. Escala menor, frio. Isso tem uma influência na composição? Tem, mas vai depender do intérprete. Vai depender de como você mistura aquelas notas, mesmo que elas estejam definidas como maiores calor, menores frio, né? E tem outro exemplo que é ainda melhor. Vê, por exemplo, as músicas que têm uma espécie de rítmica dançante, mas estão falando de uma separação, estão falando de uma desilusão, estão falando de uma tristeza. Tem uma fusão aí, né? Do discurso vendo de uma perda, do triste, com o ritmo que está te conduzindo para outra coisa, que são as escalas maiores quase sempre, e o ritmo, né? Que te chama para outro lugar, onde existe uma fusão, né? Do triste pelo conteúdo e do alegre pelo ritmo. Aí você pode dizer, o que disso é verdade? Essa mistura, né?
Qual que é o dentro, qual que é o fora? É o conteúdo, é o ritmo? Qual é o assunto mesmo? É o frio do inverno ou é o frio do meu coração? Ou é o frio do inverno ou e o calor do meu coração? Que a gente pode pensar nessa mistura da nossa música, né? Que sempre faz a fusão do frio e do calor, do triste, da perda e do alegre. O samba canta pura tristeza. Sim. Então é como que não tem nada assim tão, né, fixo, branco, preto. São matizes, né? São escalas, são cores. Muito bom. O inverno por si mesmo não pode entristecer ninguém. Sim, é. Sempre tem algo mais, né? Algo mais, né? Sempre, né? No final, né? E no começo também. O Começa, inverno né? por si mesmo ele não pode matar ninguém. Tem que ter uma combinação de um frio fora e frio dentro. Às vezes é um samba. Ou às vezes é um tango, né? Que é frio fora e quente dentro. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bem explicado. Muito bem E explicado só a mesmo. última pergunta. Agora com essa pandemia, os casos aumentaram para você? Você teve uma busca maior pelas as análises? Muito, 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 muito. Aumentou muito, muito, muito. Trabalhando o dia todo, muitas vezes até 23 horas. Começando cedo. Eu tô trabalhando Nossa. muito, mas não pela pandemia em si. Bom, de alguma forma colateral, sim, mas nem é isso. São casos onde as pessoas tiveram tempo. É um paradoxo, né? Porque é uma situação triste, né? Muitas mortes, doenças, mas para outras pessoas é um momento de revolução, onde elas puderam se apartar um pouco do mundo e disseram: epa, o que está acontecendo com a minha vida? Epa, o que está acontecendo com o meu casamento? Onde apareceram perguntas que não estavam ligadas à pandemia, estavam ligadas ao anterior à pandemia, que não estava bom, e que a pandemia descontinuou, né? Interrompeu relações de trabalho, relações com o social, formas de viver o mundo. é, então, e também a outra forma, né, de viver com a internet, se multiplicaram as nossas telas, né? A gente tem muitas agora. E tudo isso teve um afeto, né? As pessoas se vendo desde diferentes telas. A questão do que é mesmo a questão do estar perto. O que significa mesmo estar perto? Porque a proximidade presencial, como chamam, né? Ela pode ser muito virtual. E uma proximidade, de repente, através de uma tela, às vezes ela é muito presencial. Então, o que que é o que, né? Gerou essa confusãozinha aí. E as pessoas se perguntando, muitas pessoas se perguntando sobre o que estão fazendo, para onde estão indo, por que estão levando a vida para onde estão levando. Então, eu acho que o nível, inclusive, de pergunta dos pacientes, ele melhorou muito, porque as perguntas passaram a ser sérias. Não em todos os casos, mas em muitos casos. Muito bom, né? Eu acho que a maioria da galera também que te procura é com essa questão das redes sociais, né? Deve ser alguma coisa que deve ter juntado muito rede social com pandemia. É por isso que você está trabalhando tanto, né? Pode ser também, mas muitas pessoas chegam porque eu já atendo há muito tempo aqui na Argentina, há 11 anos eu trabalho aqui. Então, chegam porque um amigo se analisa e viu melhor e chegou o momento de se analisar também. Me chegam por várias vias, mas o número maior mesmo é a recomendação. O número maior onde me chegam pacientes. Também chegam alguns pelas redes, sim. Não, no caso que eu falo da rede social foi o caso assim das pessoas terem uma vida muito boa, por exemplo, pelo Instagram, pelo Facebook, e na real, na verdade, não é, né? Então as pessoas dependem muito da rede social para ver o espelho da sociedade, mas muita gente acha que acaba se frustrando por não ter conseguido ter uma vida que ela vê que as outras pessoas têm, né? Que é só festa, só viajar e tudo isso, né? É um mal
contemporâneo, sim, sim. A relação de acreditar no que vê, né? É a literalidade. O que viu é, né? Se tem um sorriso, equivale à felicidade. Então, como existe uma tendência, sim, ao literal e a uma credulidade, a uma fé na imagem, sim, tem algo disso. Mas esse algo, ele não se monta sobre nada, ele se monta sobre algo já existente, que é a insatisfação do sujeito, né? Que sempre parte daí, né? Um sujeito insatisfeito, e não conectado com o próprio desejo, sempre vai sentir uma incomodidade quando acredita que o outro sim está conectado com o próprio desejo. Então, podemos dizer que tem algo dessa foto que, na verdade, funciona como uma devolução, mas uma devolução de algo que não está acontecendo, que é uma conexão com o desejo. Porque se alguém está bem conectado com o próprio desejo, está blindado contra tudo isso. Sim. Tem aí um anticorpo natural contra tudo isso. Mas se alguém tem uma relação complicada com o próprio desejo, e só está relacionado com o dever, com o ideal, com o ego, né, o narcisismo, se a única relação com o mundo, se está passando por aí a coisa, então sim, tudo que é imagem vai incomodar, mas o problema é a imagem em si? É e não é. Sim. Porque sim, tem algo ligado, né, à imagem do mundo onde todos devemos ser felizes, a obrigação de ser feliz, né? E a obrigação de esconder os sentimentos que não são necessariamente felizes, a diversão obrigatória. Existe algo mais triste do que uma diversão obrigatória? Ser feliz por obrigação. Então, algo disso, a ideia das fotos e das redes sociais vende, né? Estamos aí submetidos e submersos, né, a esse momento, né, histórico que é o nosso. E que a única blindagem possível é estar o mais de acordo com o próprio desejo. Não buscar na imagem, né, no fechamento dos olhos, a solução. Porque entra por outro lado. Mas na interrogação do que está acontecendo, né? Por que o sujeito está se conduzindo pela via oposta daquilo que poderíamos chamar sua vocação? Sim. Muito bom. Sabe que a palavra vocação, ela significa chamado, né? Vocado. Ao que cada um está chamado pelo seu ser, a ser. Quanto mais de acordo você tiver com essa vocação, com esse chamado, a probabilidade de que o mundo te afete de outro modo, ela é altíssima. Então, a análise o que faz pelas pessoas é isso, né? Blinda. Traz a paz. Muito bom. Muito bom. Esclarecedor. Bem profundo, né? Foi Bem profundo. fez uma mentoria aí pra gente, muito bom. A gente está chegando no final aqui, Eric, a gente sempre faz a pergunta, o nosso quadro, a gente traz o nosso quadro Mitos e Verdades, né? Então, basicamente, a gente pergunta pro nosso convidado ou convidada o que era uma ideia que a pessoa tinha antes de sair do Brasil, de como era morar fora, e agora você morando fora desde 2001, o que você viu que é um mito e o que era uma verdade? Que pergunta. Eu não cheguei a uma resposta. É, talvez, o meu mito pessoal estava ligado com não perder nada. Que era possível migrar e não perder nada. Que foi a forma como eu cheguei, né? Saí de uma ruptura. Cheguei através de um rompimento. Pensei, já perdi. Não tem mais nada para perder. Tudo mentira. Tem algo aí, né, que a perda está implicada no nosso processo. Bom, no meu processo, esteve implicada a perda, que eu não imaginei que ia acontecer. Na verdade, eu nem cogitei
que era possível perder um pouquinho a própria nacionalidade, ou perder um pouquinho aquela nacionalidade de antes, né? E, de repente, a elaboração de uma nova nacionalidade que vai ser já a partir da fusão de culturas, não vai ser algo puro, se é que existe essa pureza. Mas a perda de certo lugar, desde o ponto de vista da nacionalidade, eu acho que era algo que talvez seja um clichê verdadeiro. Esse clichê existe, né? Assim, Então eu acho que eu vi verdadeiro. Tchau. isso era um mito e o que foi uma verdade Uma verdade que se perde, que se perde? que não é tão grátis assim. Ah, Migrar não é tão grátis. A gente passa por uma transformação muito radical. Bom, pode ser que em alguns casos não aconteça. No meu caso aconteceu. Ótimo, muito bom. muito bom. Muito bem, né? Muito bem, né? Érica, nossa, muito incrível essa história, tudo que você compartilhou até agora com a gente, muito top. A gente tá chegando no final aqui, a gente sempre faz uma última pergunta para nossos convidados, tá? Então, a gente, tipo, imagina que todo mundo que tem esse sonho, esse objetivo também de morar na Argentina, por exemplo, tá te escutando agora. Aí, como você já tá morando há anos aí já, né, desde 2001, qual o conselho, assim, pra galera que você dá pra galera ir mais prudente, por exemplo, pra Argentina? Qual o conselho aí que você daria para eles? Dicas também. Que se entregue à experiência, mas principalmente ao acaso. Porque talvez vir preparado tenha também, né, algumas vantagens, mas eu acho que o vir não preparado, de peito aberto para o que aconteça, é sempre um potenciador de novidades. Então, a minha dica é não se prepare. Então, se prepare e se jogue. Isso aí. Se deixe levar. Dance, dance o que for aparecendo. Dance as músicas todas, né? As músicas que te tocam. Já tá boa no tango aí? Eu danço tango, eu adoro. Ah, imagina, desde 2001 já. Quando a Tá de gente bola. for fazer a visita, quando voltar pro Brasil, tiver a oportunidade pra Argentina, todo mundo fala que a picanha argentina e o tango e os vinhos também são maravilhosos, né? A carne aqui, ela é realmente muito diferente. Ela é suavezinha, o corte ele é bem grosso e é bom mesmo. Os vinhos dizem que também. Dizem que os vinhos aqui são muito. Eu não bebo, mas as pessoas que bebem adoram vinho argentino. E aprender tango eu acho que é essencial. Tomar umas aulinhas de tango. Aqui se chamam milongas, os lugares onde se dança um tango e onde se dão classe também. Eu acho que é uma experiência fabulosa. Apesar de que o tango não está tão presente na vida da maior parte dos argentinos. A maior parte dos argentinos gosta de rock. E o tango ele pertence a uma espécie de grupo muito pequeno, um nicho. Ele não é popular na Argentina. Interessante. Mas tem um nicho muito forte, né? Um nicho tangueiro que adora o tango, que vai dançar toda semana. Tá um pouco sacrificado isso na pandemia, porque ninguém tá indo. Mas tem um grupo aí apaixonado pelo tango e é fascinante. Eu adoro essa parte de Buenos Aires. Bacana. E como que a galera faz pra te encontrar nas redes sociais aí? Se a galera quiser fazer as análises com você, quiser conversar mais sobre a Argentina, como que a galera pode te achar nas redes sociais? Bom, pelo Instagram, né, que vai estar conectado, eu acho que nessa live, que é o @psicóloga brasileira. Assim, a gente vai deixar todos os links aí na descrição. E, não se, e pra galera aí pra seguir a gente tá de novo, a gente tá no Facebook e no Instagram como Conta Mais Podcast. A gente sempre tá postando as novidades dos entrevistados lá. No podcast, a gente tá com o podcast no Spotify, que é o Conta Mais Podcast, se quiser ouvir a gente lá também. E aqui no YouTube, não se esquece de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e de compartilhar com os amigos. Isso aí. Muito bom. Muito bem, Érica. Obrigado de novo por participar desse episódio. Foi incrível. Essa história aí de vida desde 2000 na Argentina.
Tudo que você compartilhou aí vai ajudar a galera bastante, ajudou eu e o Pedrão também. Muito obrigado de novo e sucesso na sua vida, tá bom? Disponha para vocês também, foi um prazer. Show. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Léo, mais uma. Obrigado, Érica. Mais Até uma. mais. Até mais, galera. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.